Olá pessoal, na aula passada a gente começou a ver as meninges, a gente viu as células neuronais, né, como se organizam essas células no sistema nervoso, o papel delas e como elas se comunicam entre si através dessas sinapses. Vimos também que o sistema nervoso central é envolvido por diversas membranas. Essas membranas são chamadas de meninges, né? E as meninges elas têm três camadas: a pia mater, a aracnóide e a dura mater. A mais externa é a dura mater, que está em contato com o crânio e o canal medular. A intermediária é a aracnóide, que tem um formato fibroso, né, de teias, onde circula o líquido sinovial, ou sinovial não, é céfalo-raquidiano, desculpa. E a mais íntima do cérebro, que é a pia mater, que é por onde passa a vascularização. E vascularização é essa que desemboca nos seios dessas meninges, né? As meninges elas se juntam, formam pregas e essas pregas entre elas passam sangue, tá? Entre as meninges passa o líquido céfalo-raquidiano e entre as pregas das meninges passa o sangue, tá, pessoal? Então nós vimos isso. Hoje nós vamos continuar visualizando essas meninges e o líquido céfalo-raquidiano e vamos entrar também nos ventrículos cerebrais, que são onde elas são produzidas. Eu trouxe para ilustrar para vocês uma secção de cabeça, tá? Essa é uma secção de cabeça, tá bom? E essa secção, ela é plastinada, feita lá no laboratório de anatomia da UFC, tá? E essa secção, ela está sem o cérebro, óbvio. E aqui vocês podem visualizar o crânio, nessa parte amarela, aqui o couro cabeludo, tá? E aqui abaixo do crânio eu vou ter uma camada de meninges, né? E aqui nada mais nada menos é que a dura mater, tá? E a dura mater, ela reveste aqui o crânio, se vocês observarem, né? Ela reveste o crânio aqui por dentro e aqui dentro vai ficar o cérebro, tá? O cérebro, gente, ele vai ficar aqui dentro, ó. Aqui é um cérebro, tá bom? Isso aqui é um cérebro, tá? E o cérebro ele vai ficar localizado aqui dentro do crânio, né? Tá certo? E aí, entre o cérebro e essas meninges vai circular o líquido céfalo-raquidiano, né? Deixa eu botar o outro cérebro, o outro lado do cérebro aqui, gente, ó. Tá? Mais ou menos assim, tá bom? Ok? O cérebro vai estar aqui e as meninges vão estar ao redor, tá? Aí o que é que acontece? Essas meninges elas formam as pregas, né? E essas pregas entram para dentro do cérebro, né? Nesse espaço aqui que é a foice cerebral, que passa no meio entre os dois hemisférios, como eu mostrei agora para vocês, ó. Os dois hemisférios cerebrais, a foice vai passar aqui no meio, né? Vai passar no meio, tá? E aqui atrás, a tenda cerebelar, ela vai passar entre o cerebelo e o cérebro, vai passar aqui atrás. Ó. Ela vai passar aqui, né? A tenda cerebelar, tá? Então ele vai estar mais ou menos aqui atrás, assim, ó, tá? Enfiado aqui no meio, tá bom? E aí, como eu falei para vocês, entre essas pregas das meninges tem uma cavidadezinha aqui, ó. Vocês estão vendo esse furinho aqui, ó? Vou mostrar o outro lado, né? Essa cavidade aqui, ela está entre uma meninge e entre a outra meninge. E essa cavidade ela é revestida de endotélio, né, que é o mesmo tecido que reveste os vasos sanguíneos. E dentro dela circula sangue venoso. De onde é que vem esse sangue venoso? Ele vem do cérebro através das estruturas venosas das veias que saem do cérebro pela pia mater e adentro aqui dentro, tá? E o sangue vai circular aqui dentro. Aqui é claro que é só uma secção, mas ele circula dentro de todo o canal, tá? E aí eu tenho o seio aqui, o seio sagital superior, e aqui no meio eu tenho o seio sagital inferior. Dá para ver melhor aqui um furinho bem fininho, né? Tá? Vou aproximar aqui para vocês verem, tá? Que é o seio sagital inferior, tá bom? E aí também, entre a tenda cerebelar e a lateral, a gente também tem os seios transversos, tá? E os seios transversos vão confluir para o centro do cérebro,
como eu mostrei naquela figura na aula passada, e lá eles vão formar o seio sigmoide, que vai formar a artéria jugular e vai descer pelo nosso pescoço, e o sangue escoa da cabeça para o coração, tá? Aí a gente pode ver também aqui que a meninge ela tanto reveste o cérebro, o cerebelo e aqui o canal medular, ó, aqui é a região da coluna, tá? Aqui já são as vértebras, o atlas e o axis, são as duas primeiras vértebras cerebrais, da coluna, né? Cervical. E aqui o canal medular, revestido também de membrana, né? Ó, se vocês verem aqui, ó, essa membrana que está dentro do canal medular, ela é a dura mater, tá bom? Então, todo esse espaço da cabeça é revestido, tá, ok? Nesse outro corte aqui que eu trouxe para vocês, tá? Eu tenho uma secção de cabeça mais anterior, está mais próxima da face. Se eu colocar aqui do lado, uma perto da outra, essa que está mais próxima da face, essa que está mais próximo da região do cerebelo, né, da cabeça, lá no final da cabeça. Tá? Elas são bem distantes, tá? Uma está mais distante da outra. E aí a gente pode ver aqui, gente, ó, que a meninge ela vai revestir toda a região do crânio. Ó. Aqui a meninge ela está solta aqui, tá? Vai revestir toda a região do crânio, tá? Aqui o crânio, o osso frontal, né? Lá atrás nós estávamos em região de osso parietal. E aqui no meio, né, a gente ainda vai ver a foice cerebral, né, a região final da foice cerebral, já chegando na face, né, aqui na região das órbitas, né, onde fica o olho, e aqui a região das conchas nasais. Aqui é o seio maxilar, né, nós estamos mais ou menos nessa altura aqui do olho, né, tá bem no finalzinho da face, tá? Aqui é a língua, aqui é boca, né, tá? Ali é na região posterior da cabeça, que é a região mais anterior da cabeça. Ok? Bom, pessoal, nós temos aqui uma cabeça plastinada, tá? A cabeça humana, tá? Professor, se eu tá pegando com a mão? Estou pegando com a mão porque ela é plastinada, né? Ela torna-se como se fosse de borracha, tá bom? Como eu já expliquei para vocês, tá? Essa cabeça aqui, eu estou fazendo uma vista lateral dela. E aí a gente tem aqui a mandíbula, o osso zigomático, né? O músculo bucinador, orbicular da boca. E aqui a gente tem a região do temporal e o músculo temporal por cima do osso temporal, tá? Aqui nós temos a articulação do ATM, né? Aqui é o côndilo da mandíbula. E aqui o orifício do meato acústico interno, né? Do ouvido. E aqui atrás fica o processo mastóide, o qual está aberto, né? Como vocês podem ver, tá? Eu coloquei aqui um pouquinho de luz, então dá para a gente visualizar um pouco lá dentro. Aqui a gente consegue, através dessa abertura do processo mastoide, visualizar o ouvido médio, tá? Lá dentro a gente consegue visualizar, não sei se vocês conseguem ver bem, tá? Até os ossinhos do ouvido lá dentro, tá bom? Mas não é o objeto do nosso estudo hoje. Mostrei só por questão de curiosidade. Tá? Então aqui as suturas escamosas do osso temporal, né? A sutura lambdoide do osso occipital, tá bom? E aí, gente, esse crânio aqui, essa cabeça, ela está com abertura, tá? Foi tirado 2 retalhos aqui da cabeça, né? Um de um lado do outro. E nesse lado aqui, gente, eu deixei o cérebro aqui dentro, é um cérebro plastinado também. Tá? Então, o nosso cérebro ele é envolto por meninges, né? A meninge foi retirada daqui, tá? Para que a gente visualizasse o cérebro. E nesse lado aqui que está sem o cérebro, a gente consegue visualizar uma porção da meninge, que é essa aqui, ó. É a foice cerebral, tá? Ela que vai dividir um lado do hemisfério para o outro, tá bom? E aqui, gente, na foice cerebral, a gente tem embaixo dela a tenda cerebelar. Essa tenda cerebelar, embaixo dela é que vai ficar o cerebelo, tá? O cerebelo vai ficar lá atrás, lá embaixo, tá bom? E aqui, gente, a gente consegue visualizar, ó. A gente consegue visualizar
as estruturas do crânio, só que envolvidas pela meninge. As meninges, elas envolvem todo o crânio por dentro, né? Se eu pegar aqui, ó, para vocês verem, tá, ó, aqui abaixo da meninge, ó, abaixo do osso temporal, ó, aqui é a meninge, tá? Isso aqui parece um plástico, né, ó, tá? É a meninge, tá bom? Isso aqui é a meninge, tá? A dura mater, tá? Eu vou passar para outro crânio aqui, para que vocês possam visualizar melhor, tá? Esse outro crânio aqui, ele tá aberto, essa cabeça também plastinada, e aqui o crânio tá dentro. A meninge desse lado aqui foi retirada, mas desse ela permanece no lugar, tá? A meninge, aqui é a artéria meningia média, né, que vasculariza a meninge, tá? Ó. E aí, do outro lado, que tá sem a meninge, a gente consegue visualizar o cérebro, né? A foiça cerebelar, que ela vai dividir um hemisfério do outro, tá? E aqui, grudadinha no cérebro, a gente tem a pia mata, né? Que é a membrana mais fina. Naquele outro lá, ela foi retirada. Você não consegue ver a pia mata, apenas alguns resquícios dela aqui, ó, tá? E desse lado aqui, a gente vê a pia mata no local. Também conseguimos visualizar alguns nervos cranianos saindo, como é o caso do nervo trigêmeo, né? Que é esse que está pintado de amarelo aqui, que vai dar origem ao maxilar, o oftálmico e o mandibular, tá? Eu quero que vocês visualizem isso para que vocês tenham a noção de que o nosso sistema nervoso, ele está guardado dentro dessas meninges, e entre o cérebro e a meninge circula um líquido, que é o líquido cefalorraquidiano, tá bom? E esse líquido cefalorraquidiano, ele circula dentro da caixa craniana e dentro da coluna vertebral, banhando o cérebro e a medula. Bom, gente, aqui eu tenho outra cabeça humana, tá? Aqui nós temos também uma abertura aqui, o osso zigomático foi retirado do local, parte da maxila foi removida. Aqui nós temos, ó, tô colocando meu dedo dentro do seio maxilar, tá? Que é o seio maxilar. Olha só como ele é por dentro, tá? E no seio maxilar, logo atrás dele aqui, parte da mandíbula foi cortada também, tá bom? Até tá aparecendo aqui o nervo mandibular, que forma o nervo alveolar, tá? Que é o que dá sensibilidade aos dentes, né? E a artéria maxilar também tá saindo aqui por cima do músculo pterigoide lateral, tá? Que é o músculo bucinador. Bom, também fizemos uma abertura aqui no teto da órbita. A gente consegue ver os músculos, né, que movem o olho, os músculos intrínsecos do olho, tá bom? E aqui, gente, ó, essa abertura do crânio, a gente consegue ver a meninge, né, a dura mater, tá? E a gente levantando a dura mater, a gente vai visualizar o cérebro e a pia mater vai estar grudadinha no cérebro aqui, ó. Vou puxar um pouquinho da pia mater aqui para vocês verem, ó. Olha só aqui, ó, tá? Isso aqui é a pia mater, essa membranazinha fininha, tá bom? Então, eu já consigo visualizar lá entre um hemisfério e outro, ó, a foice cerebelar, aliás, a foice cerebral, que é um prolongamento da meninge, né? Ela é um prolongamento dessa meninge aqui, ó, tá? Ela fica pro meio, né? E do outro lado a gente vai ver também a mesma coisa, só que aqui a gente deixou o crânio fechado, tá? Eu vou virar ele aqui atrás para que a gente possa ver. Numa visão posterior, tá? Numa visão posterior, a gente vai levantar a meninge aqui, ó. Aqui foi retirado o osso occipital e uma parte do parietal, tá? Nessa visão posterior, a gente consegue visualizar aqui o lobo temporal, tá bom? E o lobo parietal, tá? Esse material ele é glicerinado também, mas só que ele não terminou de secagem, ainda tem muito silicone nele aqui, tá? Mas é um material totalmente atóxico, tá certo? E aí, ó, a gente tem aqui a foice cerebral e aqui embaixo a tenda cerebelar. Aí essa parte da meninge, a gente abrindo aqui, ó, abaixo da tenda cerebelar, a gente vai encontrar o cerebelo, né? E correndo entre essa parte aqui da meninge e a tenda cerebelar, a gente vai ter o seio transverso. E no meio, entre as duas meninges, direita e esquerda, e a foice cerebral, a gente vai ter correndo aqui no meio o seio sagital superior, tá? Que são os seios que correm
da vascularização venosa das meninges, tá? É o retorno venoso do cérebro, tá bom? E aqui atrás, né, a gente consegue visualizar, ó, o bulbo, né, e os nervos cranianos saindo dele. Dá para visualizar aqui, gente, ó, os nervos cranianos saindo dele, dando origem à medula, né? Aqui a medula vai correndo, ó, isso aqui é a dura mater, né? É a dura mater, que ela envolve a medula também, tá? E aqui a dura mater, ela corre por todo o canal medular, tá? Até se finalizar aqui no final, formando a cauda equina, né? A cauda equina é a região que termina a medula e forma vários feixes de nervos que vão se distribuir pelo corpo, tá bom? Nessa região aqui vão formar os nervos do plexo lombosacral, né? Aqui, ó, os nervos sacrais, né? Inclusive o nervo ciático se forma nessa região, tá bom? Então, gente, nós falamos aí sobre as meninges, falamos do líquido céfalo-raquidiano, ou líquor, né? Que ele envolve e banha todas as estruturas do sistema nervoso central, e ele está entre as meninges. E aí eu falei também da formação, né? Então, esse líquido ele é formado nos ventrículos cerebrais, né? E ele circula por entre as meninges e também por elas são absorvidos, tá? Então, os ventrículos cerebrais são cavidades que existem dentro do nosso cérebro, do nosso sistema nervoso central, e essas cavidades elas estão nas laterais e no centro do cérebro, tá? E eles são responsáveis por produzir esse líquido. Esse líquido é produzido dentro, circula e sai para fora do cérebro para banhar todo o cérebro, tá bom? Então, eles são produzidos pelo plexo coroide, que é uma substância esponjosa que tem dentro desses ventrículos, né, na parte central dos ventrículos laterais, e na parte intermediária do terceiro ventrículo, tá? E a parte superior do quarto ventrículo, que fica entre o cerebelo e a medula, tá bom? O excesso desse líquido ele é reabsorvido pelas próprias meninges, né, no espaço subaracnoide. Tá? Então, os ventrículos encefálicos eles são túbulos ou cisternas onde circula esse líquor, né? Ele é formado lá e circula por lá. Ele sai de uma câmara para outra dentro do cérebro, né? O cérebro ele é uma massa, né? Tem um tecido cerebral, a parte cinzenta e a parte branca, e entre eles tem essas cavidades, né? Que são essas cisternas, que são os ventrículos cerebrais, tá? E lá é formado esse líquido sai para fora dos ventrículos e banha todo o nosso sistema nervoso, tá? Então aqui, gente, ó, nós temos aqui um corte de cabeça axial, tá? Onde a gente tem um cérebro cortado. E aqui eu estou, nessa visão que eu estou mostrando para vocês aqui, nós estamos tendo uma visão cranial, tá? De cima para baixo, tá? E aí nós podemos ver aqui toda essa cavidade aqui dentro do cérebro, oca, né? Esse espaço todinho aqui são os ventrículos. Aqui no caso são os ventrículos laterais, o ventrículo lateral esquerdo e o ventrículo lateral direito. E essa substânciazinha esponjosa que vocês estão vendo aqui no meio é o plexo coroide, né? E esse plexo coroide que é responsável por produzir o líquor, tá? E ele é produzido aqui, acumulado aqui dentro. É claro que esse ventrículo lateral ele é uma estrutura tridimensional, tá? Quando a gente visualiza eles nas tomografias, a gente vê só uma secçãozinha dele aqui, ou então, se for medial, a gente só vê o terceiro ventrículo no meio, ou então se for parassagital, tá bom? Eles são tridimensionais, eles fazem uma curva dentro do cérebro. Eu vou já mostrar um desenho para vocês que demonstra isso, tá? E ele tem uma parte que vai lá embaixo, né? E outra parte que sobe mais em cima, no assoalho, tá bom? Essa parede lateral aqui que a gente está vendo são os tálamos, né? Que estão aqui nas laterais. E essa borda aqui na frente são os joelhos do corpo caloso, né? Lembra que o corpo caloso ele é
circunflexo, né? Ele dá uma voltinha, né? E aqui, gente, a gente pode ver passando entre os hemisférios aqui, ó, a foice cerebral, tá? Aqui também é foice cerebral. Ela dá a volta em todo o cérebro, né? E passa ao redor do corpo caloso. Aqui o seio sagital superior e o inferior. Aqui, gente, também do outro lado, também é seio sagital superior e aqui é o inferior. Lembra que ele faz uma curva, né? Ele passa por isso aqui tudinho, ó, ao redor da fissura longitudinal, o seio sagital superior. E o seio sagital inferior, ele passa aqui ao redor do corpo caloso aqui dentro, né? Tá bom? Então, gente, os ventrículos laterais, eles têm mais ou menos esse formato, né? Vocês viram ele agora há pouco aqui, ó, nessa imagem, né? Aqui é ventrículo lateral, aqui é a porção anterior e a porção posterior. Você vê que tem um buraquinho para cá, ó, é porque ele desce lá para dentro do cérebro, lá para baixo, né? Então vamos olhar aqui, ó. Aqui onde vocês estão vendo é mais ou menos nessa altura e ele adentra, né, descendo lá para baixo, né? Ele vai para regiões mais inferiores e ele também vem para trás, tá? Ele também vem para trás. Os ventrículos laterais eles são grandes, eles são circunflexos e são tridimensionais. Já o terceiro ventrículo ele está bem no meio, né, na cavidade muito estreita que fica entre um hemisfério e outro, na região dos tálamos, né? Ele está entre um tálamo e outro e ele é perfurado pela aderência intertalâmica, tá? E eles têm canais que comunicam os ventrículos laterais, que são os forames interventriculares, tá? Que comunica ao terceiro ventrículo. E o terceiro ventrículo tem um canal que comunica com o quarto ventrículo, que é o arqueduto cerebral. Ele passa dentro do mesencéfalo. E o quarto ventrículo está lá atrás do tronco encefálico, entre o tronco encefálico e o cerebelo. E daqui sai um orifício, né, que é o orifício mediano do quarto ventrículo, que é onde ele derrama o líquido dentro do espaço das meninges. Vamos ver aqui mais outra figura, né? Tá, ó. O terceiro ventrículo ele estaria aqui no meio, né, achatadinho, ele é estreito, tá? Eu vou já mostrar uma peça aqui para vocês que eu trouxe, tá? Para a gente ver isso aqui. Se a gente visualizar aqui nesse desenho, a gente vai ver que a gente tem dois ventrículos laterais, né? São ocos, pessoal. Isso aqui é um espaço oco, tá bom? E eles têm esse orifíciozinho aqui que comunica com o terceiro ventrículo. O terceiro ventrículo vai estar no meio do cérebro, né? Entre um tálamo e outro. E aqui nessa região que fica o tronco encefálico tem um canalzinho, que é o arqueduto cerebral. E o arqueduto cerebral vai desembocar aqui no quarto ventrículo, que é onde fica o cerebelo atrás e o tronco encefálico na frente. E aí ele vai derramar o líquido no espaço intermeningeano, né, entre as meninges, através desse orifício mediano do quarto ventrículo. E esse canal também adentra dentro da medula, né? Tem o canal medular que fica dentro da medula e dentro dele também circula líquido do céfalo raquidiano, ok? Bom, outra visão que a gente pode ter, tá? Essa é a visão de um corte coronal, né? Se a gente olhar num corte coronal, a figura vai mostrar os ventrículos mais ou menos assim, né? E o líquido ele circula através desses canais, né, para o terceiro ventrículo. O terceiro ventrículo ele é bem estreito, vai ficar aqui no meio. E pelo arqueduto cerebral ele vai descer lá para o quarto ventrículo, que vai ficar entre o tronco encefálico e o cerebelo, né? E saindo pelo ósteo, né, que é a abertura do orifício mediano do quarto ventrículo. Ok? Eu espero que não fique muito complexo, gente. É um pouco difícil, mas acho que deu para vocês entenderem. Agora eu vou mostrar para vocês umas peças que eu trouxe para melhorar a compreensão de vocês desses ventrículos. Bom, pessoal, eu estou com alguns cortes coronais aqui de encéfalo, tá? Esse é um corte coronal, tá? Eu vou pegar o encéfalo aqui para vocês verem. Esse aqui é o encéfalo, tá? E esse corte é um corte coronal, ele está aqui no meio, né? Foi tirado daqui, tá? É uma secção coronal, a gente cortou uma fatia aqui e tirou um pedaço aqui do cérebro, né? De ambos os lados. Tá bom? E aí, gente, nesse corte coronal, eu gostaria que vocês visualizassem bem, tá? Nós temos aqui os giros cerebrais do córtex, dá para ver até a parte mais escura, cinzenta, né? Que é a massa cinzenta.
e aqui no meio a massa mais branca, né? Aqui em cima a gente vai ter o corpo caloso passando no teto dos ventrículos, e essas cavidades que vocês estão vendo aqui, ó, essas duas cavidades, né, divididas pela septo pelúcida no meio, são os ventrículos laterais que vocês estão vendo. E esses ventrículos laterais, eles têm um orifício que comunica aqui, ó, tá um canalzinho passando aqui, não sei se vocês conseguem ver esse canalzinho. Eles se comunicam com essa parte interna aqui, que é, na verdade, o terceiro ventrículo. O terceiro ventrículo ele fica aqui, ó, entre um tálamo e o outro tálamo, né? Aqui no meio, né? Se eu pegar aqui esse encéfalo para vocês verem, ó, tá? Eu mostrar aqui para vocês. Aqui no meio você vai ver aqui o tálamo e na outro lado o outro tálamo, né? E o terceiro ventrículo ele vai estar exatamente no meio aqui desses dois. Ele é bem estreitinho, vai estar no meio dos dois. E os ventrículos laterais eles vão estar aqui dentro, para trás, né? Para dentro do cérebro, tá? Não dá para ver nesse corte, tá? E aí, se vocês observarem bem, aqui do terceiro ventrículo vai sair um canalzinho aqui, ó, bem fininho, que vai dar aqui no quarto ventrículo. Tá? Aqui é o quarto ventrículo. Tá aqui o tronco encefálico, a ponte, né? E aqui atrás o cerebelo. Né? E aqui atrás do cerebelo, né? Entre um e outro, fica o quarto ventrículo, essa cavidadezinha aqui. E saindo do quarto ventrículo tem um orifício aqui, que é o orifício mediano do quarto ventrículo, que vai sair o líquido para o canal medular e espalhar dentro das meninges, tá? Olhando aqui pelo outro lado também, gente, ó, dá para ver, né, a mesma coisa, tá bom? Aqui no meio o terceiro ventrículo, entre um tálamo e outro, né? Esse espaço que está entre um e outro é o terceiro ventrículo, né? Que é, na verdade, isso aqui, ó, o terceiro ventrículo. Ok? Deixa eu mostrar outra peça aqui para vocês, né? Essa peça é noutra secção, na região mais anterior, tá? Já mais próxima aqui, ó, do tronco encefálico, aqui é a artéria basilar, né? Aqui no meio fica o terceiro ventrículo e aqui os ventrículos laterais. Mais outra peça aqui para vocês verem, noutra porção, né? Nessa porção aqui o ventrículo lateral já não aparece aqui, mas aqui nesse outro lado ele ainda aparece, né? Essa é uma porção mais posterior, tá? Onde a gente já vê aqui o tálamo, né? Aqui a ínsula aparece na lateral, tá bom? Essa região mais ou menos na região onde se forma o quiasma óptico. E aqui atrás os corpos mamilares. Ok? Bom, gente, agora nós vamos para a parte prática aqui do que a gente viu até agora, tá? Qual seria a parte prática? Vamos olhar aqui nas imagens o que a gente conseguiu ver até agora, né? Eu não vou falar de algumas estruturas que a gente não viu ainda. Essas imagens que eu vou mostrar aqui, a gente ainda vai voltar para elas, tá? Até porque o professor Lenini ele vai fazer algumas demonstrações, explicar algumas coisas para vocês de tomografia, de ressonância, tá? A gente vai aproveitar e agregar esse conhecimento para vocês, tá bom? Então, eu gostaria de visualizar aqui algumas coisas que a gente já viu até agora, né? Então a gente vê, essa aqui é um corte axial de cabeça, tomografia, tá? E a gente está partindo da base de baixo e subindo, né? Estamos subindo. Nessa parte de baixo aqui, a gente vê aqui o forame magno, né? E o bulbo aparecendo aqui. Tá? Isso aqui tudo ao redor são músculos do pescoço, tá bom? Aqui são os seios da face, septo interventricular, tá bom? Aqui osso zigomático, aqui é mandíbula, viu, gente? Ó, côndilo da mandíbula, os pterigóides laterais e mediais, tá? E aqui é o fundo, né, da nasofaringe, tá? Então vamos subir aqui a imagem, tá? À medida que a gente for subindo, entrando no crânio, a gente vai entrando aqui, ó, nos processos mastoides, aqui o canal auditivo, né? Estamos subindo e já vai aparecendo aqui o cerebelo. Então, nesse momento, eu quero só que a gente identifique as divisões, né, do sistema nervoso. Tem cerebelo, aqui é tronco, né? Tá? Aqui é encéfalo, aqui é diencéfalo, tá bom?
Mais para frente, quando a gente vê separadamente as outras estruturas, a gente vai se aprofundar. Tá, ó. Então, ó, eu entrei aqui, ainda estou na base, né, do crânio, embaixo, né? Aqui já está aparecendo ainda aqui o bulbo, né? E os lobos do cerebelo, tá bom? E aí, à medida que eu vou subindo, né? Ó, estou subindo, cheguei na altura dos olhos, né, ó. Estamos a nível orbital, tá? Aqui é a região do osso etimoide, né? A parte bem superior das narinas, né? Das conchas nasais. Eu já tá aparecendo as câmaras temporais, né? A região, né, de compartimento médio, né? Aqui compartimento posterior, né? O compartimento anterior ainda não apareceu, tá? Ó, aqui ainda é osso zigomático, já numa transição para o osso frontal, né? Aqui tudo é osso esfenoide, gente, tá bom? Já aqui, ó, vai aparecer a célula turca também, tá? Onde fica a hipófise. E à medida que a gente vai subindo, ó, se vocês prestarem atenção, no tronco encefálico, eu cheguei na região da ponte, né? E a ponte tem um pedículo que eu mostrei para vocês naquelas peças, né? Que se liga os lobos do cerebelo. E entre o cerebelo e o tronco encefálico, aqui mais ou menos atrás da ponte, onde está o cursor, a gente vê o quarto ventrículo, né? Está entre um e outro. E à medida que eu for subindo, ó, o quarto ventrículo vai se estreitando, tá? Até formar o canal que vai passar dentro do mesencéfalo aqui, tá? Aqui já é mesencéfalo. E o nome desse canal é arqueduto cerebral. Olha só, olha aqui como é fininho, né? E aqui eu já estou na base do cérebro, né? E aqui na base do cérebro, gente, ó, ele terminou aqui o arqueduto cerebral e a gente vai ver aqui, ó, ele se comunicando aqui, ó, no meio com o terceiro ventrículo, tá? Isso aqui já é o terceiro ventrículo, aqui é a região dos tálamos, né? Tá? Região dos tálamos e aqui é o terceiro ventrículo, tá bom? Essa região aqui, ó, é o encéfalo, né? Telencéfalo, e aqui no meio, né, tálamo e hipotálamo formam o diencéfalo. Tá? Nesses espaços aqui mais escuros, né, é onde vai circular o líquido céfalo-raquidiano, onde vão estar as meninges. Né? Esse tipo de imagem aqui é importante porque vamos supor que houve um traumatismo craniano, né? E aí, no espaço extradural, dá para identificar se há ou não a coleção de líquido aqui comprimindo o cérebro, né? Então, é papel de vocês, como técnicos, fazer esse tipo de imagem, né? Identificar, né, se há alguma região aqui que esteja alguma coleção de líquido, né? Aqui, gente, ó, nesse espaço aqui que finaliza o terceiro ventrículo, nós temos dois orifíciozinhos aqui, ó. Esses orifícios são os orifícios interventriculares que vão se comunicar com os ventrículos laterais. Tem uma porçãozinha aqui do ventrículo lateral e outra aqui já aparecendo, né? Lembrem que eles são curvos, né? Eu mostrei lá naquela imagem. Como eles são curvos, né? Eles vão aparecer aqui no meio, né? Nessa região e uma porção vindo para trás aqui, mais adiante. Tá? Eu vou continuar subindo. Os ventrículos laterais começaram a aparecer. Vocês lembram que eu mostrei aquelas peças plastinadas? O corte era mais ou menos aqui, ó. Tá? O corte era mais ou menos aqui. Tinha outras que o corte era mais aqui em cima, né? E outra mais atrás. Tá bom? Que a gente vai já ver em algumas imagens. Ó. Nessa aqui, a gente consegue ver os ventrículos laterais como um todo, né? Dá para ver aqui também até os plexos coroides, que são os que produzem o líquido, né? Então, aqui os tálamos, né? A região dos tálamos. E aqui subindo, né? Ó, a gente vê só o córtex, né? Massa cinzenta e massa branca. Essa região aqui, ó, aqui é justamente a região do corpo caloso. O corpo caloso a gente vê ele no meio, mas na verdade eles são fibras que passam de um lado para outro, tá bom? Vamos para outra visão aqui, né? Tá? Vou passar essa aqui e depois a gente conversa mais sobre essas outras estruturas. Aqui também é um corte axial, gente, só que aqui nós temos ressonância magnética, né? Ó, tá? E aqui a região, né, embaixo, como na outra lá, aqui a gente vê até o côndilo do occipital aqui, o forame magno, né? E aqui no meio a medula, tá bom?
E à medida que a gente vai subindo, ó, a gente começa a visualizar a formação do quarto ventrículo aqui, entre o cerebelo e o tronco encefálico, né? E aqui atrás da ponte, né, a gente vê o quarto ventrículo todo formadinho aqui. Tá? Isso aqui tudo é quarto ventrículo, né? Lembrando que na tomografia, onde há líquido, né, ele fica escuro, né? Ele, na tomografia, as, as, as nomenclaturas são hiperdenso e hipodenso, né? Já na ressonância magnética é hipotenso e hipertenso, tá? E aí a gente às vezes se confunde porque nem tudo que é hipertenso é hiperdenso na tomografia vai ser hipertenso na ressonância magnética, como é o caso aqui, ó, do líquido, né, que vai aparecer mais escuro lá, tá? Tá bom? Então vamos passando aqui. Depois o professor Lenine vai explicar melhor isso para vocês, tá bom? Mas vocês já devem ter visto, alguns que já estão mais avançados já devem ter visto isso nas disciplinas, outros que estão mais no começo pode ter visto também na região da física, né? Nas disciplinas de física. Olha só aqui o detalhe do globo ocular, os músculos, né, intrínsecos do olho, né, que movimentam o olho, e o nervo óptico aqui no meio, né? Tá? E aqui, gente, ó, a região da ponte, né, com o quarto ventrículo atrás, aqui o lobo temporal, né, já aparecendo aqui na cavidade média, aqui na fossa mediana, né, do cérebro, tá? E aqui a fossa posterior, onde está o cerebelo, tá bom? E aí nós subimos um pouquinho, né? O quarto ventrículo já está desaparecendo, começando a formar o mesencéfalo, lá em cima mais a gente vai ver o pedículo cerebral, tá? E aí aqui a gente já vê lobo occipital, já vê lobo temporal, tá? E aqui o mesencéfalo já se formando e o pedículo cerebral também, e o arqueduto cerebral aqui no meio, né? Aqui a gente já não vê mais o quarto ventrículo, que vai se comunicar aqui na formação do terceiro ventrículo, né? O terceiro ventrículo está aqui no meio, né? Entre um tálamo, né? E o outro tálamo. Provavelmente essa região aqui que a gente está vendo é a aderência intertalâmica, né? Tá? E aqui nessas regiões aqui, ó, vai começar a se formar os ventrículos laterais, tá? Aqui é a região de telencéfalo, né? E essa região do meio aqui, ó, a região de encéfalo. Tá? Vamos passar um pouco mais rápido, não estender muito nossa aula, tá? A gente ainda vai ter tempo para ver outras coisas. E aqui, gente, a gente está numa visão coronal, né? Vamos partindo aqui ó, da região anterior, conchas nasais, seio maxilar, né? Tá? Aqui é a região do lobo frontal do cérebro, tá? E aqui, gente, olha só que interessante. A gente vê aqui o espaço, né, entre o cérebro, tá? E o crânio, né? Tá bom? E a gente vê o espaço onde circula o líquido cefalorraquidiano, tanto aqui como aqui. Tá? E aqui no meio, as meninges faz a prega aqui no meio, ó, aqui passa a foice cerebral. Né? Vamos avançar. Okay? E aqui já começou a aparecer a região do terceiro ventrículo. Né? Tá? Aqui é a região mais ou menos do quiasma óptico, onde a gente vai encontrar a região da hipófise. Ó, aqui é a célula turca, onde está a hipófise. Tá? E aqui é o quiasma óptico, né? Que é onde a hipófise vai estar ligada. Tá? E a gente já começa a ver os ventrículos laterais aqui no meio, o quarto ventrículo, o terceiro ventrículo. Tá? O tálamo, né? Aqui, ó, tá? O tálamo, mais ou menos já se formando na aderência intertalâmica. Olha só aqui, ó. A aderência intertalâmica aqui, os ventrículos laterais, a região do tálamo. Tá? Já aqui já é pós-célula turca. E aí, aqui a gente vê um pouco mais nitidamente, né, entre um hemisfério e outro, o terceiro ventrículo e os ventrículos laterais para cá. Naquelas imagens que a gente viu lá, a gente viu um corte aqui, ó, né, a gente vê assim, né, corte axial. Aqui nós estamos em corte coronal. E aqui nós estamos na região, né, na frente do tronco encefálico, aqui a artéria basilar passando,
lançando aqui a cerebral anterior, as anteriores, né, que vão se comunicar com as carótidas, tá? Aliás, posteriores, tá? E vão formar o polígono de Willis aqui, que a gente ainda vai conversar sobre isso mais detalhadamente na aula somente de vascularização do sistema nervoso, tá bom? E aqui nós entramos bem dentro do tronco encefálico, né? Aqui dentro do tronco encefálico a gente vê, ó, a formação do arqueduto cerebral aqui, né? A gente vai visualizando ele passando, tá? E aí, ó, atrás do tronco encefálico, o arqueduto está aqui. Aqui é a região da ponte, né? Do bulbo, e aqui é mesencéfalo, tá? E atrás, aqui na próxima imagem que a gente vai ver, a gente já vai ver o quarto ventrículo. O quarto ventrículo está aqui, porque ele fica atrás do tronco encefálico, e aqui é o cerebelo, na frente do cerebelo e atrás do tronco encefálico. Tá? Lembrando, né, que isso aqui também é ventrículo lateral. Lembre-se que eles são tridimensionais, eles descem, vão lá para a base, né, ó, tá? E aí eles terminam lá no finalzinho, os ventrículos laterais, né, na parte caudal do cérebro, né, aqui no lobo occipital. Aqui é a região já de lobo occipital, gente. Aqui uma visão lateral, né, vou só passar aqui, né, nessa visão lateral, ó, aqui a gente vê o terceiro ventrículo aqui no meio, os ventrículos laterais estão aqui, ó, isso aqui é um ventrículo lateral, que está em cima do tálamo, né, e abaixo do corpo caloso, o corpo caloso está aqui, tá? E aí, gente, aqui atrás, ó, a gente vê, ó, o quarto ventrículo, o arqueduto cerebral e o terceiro ventrículo aqui no meio, né? E o terceiro ventrículo, todos eles estão no meio, não dá para ver os ventrículos laterais, porque a gente está bem no centro, né? Aqui a hipófise, aqui o seio esfenoidal, o seio frontal, aqui o septo nasal aqui no meio, né? Estamos bem na região do plano mediano, no corte sagital. Tá? Aqui é o ultrassom, eu vou passar mais para frente. E essa aqui é a imagem renderizada que eu vou mostrar para vocês, né? Ela forma uma imagem 3D, tá? E nessa imagem 3D eu vou finalizar aqui para a gente não estender muito nossa aula, tá bom? Aqui é um corte, estamos na região frontal, estamos indo de frontal para posterior, né? Para a região occipital, né? Antero-posterior, tá bom? E à medida que nós vamos entrando aqui, nós já vemos aqui que isso aqui tudo já é ventrículo, né? Como ele é 3D, além do ventrículo, a gente vê o que tem dentro do ventrículo, né? O plexo coroide aqui, tem um tálamo, né? Já está aparecendo, né? Tá? As cápsulas do tálamo, né? Do putame, né? A gente consegue ver tudinho, os núcleos da base aqui, o hipotálamo aqui embaixo, né? Essa cavidade aqui é o terceiro ventrículo, aqui é o ventrículo lateral. Aqui um ventrículo lateral, o outro ventrículo lateral e a membrana pelúcida no meio, dividindo os dois. Tá? Então, gente, esse tipo de imagem é maravilhosa porque a gente consegue ver as estruturas como um todo, tá bom? Várias estruturas do cérebro, né? A gente consegue ver aqui até a formação do nervo óptico aqui, ó, tá? Que continua sendo o ventrículo, o terceiro ventrículo. E aí, à medida que a gente vai mais para trás, a gente chega próximo ao tronco encefálico, né? E aqui vem a artéria basilar, né? A artéria basilar ela vem das duas vertebrais que se juntam aqui, formam a basilar, e a basilar vai formar o polígono de Willis junto com os ramos da carótida. Mas depois a gente vai falar disso aí. Chegamos na região do pedículo cerebral, do mesencéfalo, e esse canalzinho aqui no meio, né, é o arqueduto cerebral. Tá? E aí chegamos atrás do tronco encefálico, onde fica o quarto ventrículo. Os ventrículos laterais continuam aqui, né, e eles tomam outra forma aqui. Lá em cima eles eram mais estreitos, ó, mais estreitos. Na parte mais posterior eles vão se alargando e depois eles continuam lá para trás, lá para o lobo occipital, mais estreitinhos. Tá bom? Bom, o que eu quero mostrar finalizando, né, a estrutura de telencéfalo, aqui no meio de encéfalo, né, além das câmaras, né, os ventrículos, o tronco encefálico e o cerebelo. Tá? Então, tudo que a gente viu, isso aqui tudo é o quarto ventrículo, viu, gente?
Tudo que a gente viu até agora, né, a gente pode se resumir nas imagens. Tudo que a gente fala de anatomia, de neuroanatomia, anatomia de cabeça e pescoço, é tudo visualizável nas imagens, que é o nosso objetivo principal para mostrar para vocês, que vocês consigam identificar tudo que a gente viu aqui nessas imagens. Né? É claro que vocês têm a disciplina específica, né, de anatomia seccional para estudar isso aqui com mais detalhes, tá bom? Vou só passar aqui para matar a curiosidade de vocês, né? Tá, ó. Olha só aí. Vou finalizar aqui, né? Então, gente, finalizando essa aula de hoje, né, da quarta-feira, nós vamos, provavelmente eu devo postar uma atividadezinha aí para vocês relativa a isso, tá? Só para vocês se exercitarem. Procurem ver os PDFs que eu passei para vocês, tanto de anatomia seccional, de neuroanatomia, tá? E tentem aproveitar esse tempo que vocês têm aí de quarentena, né? Que estão longe das atividades, alguns longe de atividade de trabalho. Aproveitem para estudar, porque todo esse conhecimento aí vai servir tanto para as disciplinas de vocês como para os concursos públicos, né? Aproveite que o vídeo vai ficar gravado, assista de novo. Não entendi, assista. Não entendeu, assiste outra vez, né? E aí, qualquer dúvida você pode postar aí na plataforma do Teams que a gente vai esclarecendo, tá bom? No demais, eu vou encerrando aqui a aula, vou voltar da parte de exibição, tirar da tela compartilhada para que todos possam aparecer aí, quem quiser fazer algum questionamento, né? Vou reativar aí os microfones de todo mundo para que a gente possa conversar algum tempinho, mas de certa forma nossa aula está encerrada, tá? Quem não pôde assistir, vocês podem falar para os colegas aí que vai ficar na plataforma, como sempre. Tá bom? Um grande abraço a vocês.